Aboru aboieu. Vamos conversar um pouco hoje sobre a polêmica figueira. Adquiri essa muda há alguns dias atrás. Ainda vou ver o procedimento para plantar ela, onde eu vou plantar. Quando ela se torna árvore, ela se torna uma igui. Isso é para qualquer árvore. E no caso aqui, Igi-Opotó, que é a figueira. Essa daqui é uma figueira comum, a Ficus carica, nome científico dessa figueira. Existem diversos outros tipos de figueira. Você tem a chilena, você tem aí a figueira branca, você tem a figueira da Índia. A figueira da Índia, dentro do meu conhecimento, até porque a figueira teria 100 vezes mais informações para ser dada. Eu estou falando aqui dentro do meu conhecimento. A única figueira de espinho, que a folha parece aquela folha de cansanção, folha do fogo, é a figueira da Índia, popularmente conhecida figueira do inferno. E as outras não, as folhas são comuns, porém tem basicamente o mesmo uso litúrgico da parte espiritual, energética. Então, a figueira do inferno, que é cheia de espinho, ela é muito usada para quê? Principalmente para demanda. Mas também as folhas são colhidas junto com cansanção, arrebenta cavalo, folha do fogo, xaxará, entre outras favas, pós, etc. E vão para o pilão serem socadas. Por quê? Elas não podem ser maceradas com as mãos. Então você vai colocar ali na frente de Osson, quem não tem Osson vai acender uma vela branca ou uma lamparina, aí vai do conhecimento de cada um. E depois de pilada, que ela vai para a bacia, né? Ficar ali descansando, ela é pilada com gin ou cachaça, não com água, as folhas com espinho, folhas de Exu, porque se for macerada com a mão, tanto ela vai cortar a mão, e espiritualmente ela queima o axé, a energia da mão, tá? Ela queima, as folhas de Exu fazem isso. E a figueira, ela tem no seu uso de remédio, elas servem para curar ferida, para reumatismo, diabetes, bronquite, quem tem problema respiratório. O figo em si é muito recomendado o uso constante para quem tem fraqueza nos ossos. Mulheres em fase de menopausa devem consumir muito figo. O sumo do figo, se ele for, por exemplo, usado 3 vezes por dia, em cima de uma berruga, ele remove a berruga. Então ela tem esses poderes. A folha aqui, ó, se colocada no travesseiro de quem tem insônia, ela quebra a insônia. E na parte espiritual, nós vamos ter aí a figueira, a Igi-Opotó, com uma visão para o lado brasileiro e já uma visão um pouco diferente para o lado iorubá. Então, para o lado brasileiro, a figueira ela é muito usada nos cultos de mestres e mestras, que aqui no Brasil são os Exus e Pombogiras brasileiros. Para o lado de Umbanda e Quimbanda é usado principalmente aqui em questão de assentamento de pombogira, como a Dona Figueira, por exemplo, que ela é assentada, plantada aqui no pé da figueira. Claro que eu tô aqui com uma muda, né, gente? Isso quando vira árvore. Ela é plantada, é assentada e cultuada no pé da figueira. É uma mestra com um grande poder.
tanto de proteção, quanto de demanda, quanto de prosperidade, mas aí já é outro assunto. Também é usada para outras entidades, tá? Já para o lado brasileiro do candomblé, por exemplo, a figueira é muito usada no culto de Babá Egungun. E de Egum também. Tem uma certa diferença aí para quem sabe. E no culto de Exu Orixá. Também as folhas são usadas, assim como a figueira da Índia que tem espinho, aí teria a mesma função. Elas são agregadas com outras folhas de Exu Orixá. Lembrando que tem uma diferença para os Exus de Umbanda e Quimbanda. Então, é lavado aqui o Okutaiangui, as ferramentas, etc, tá? Com esses Euê Opotó aqui também. Tem pessoas que relacionam a figueira com Oyá, dentro do culto de Oyá Iguale. Já no culto Iorubá, a figueira ela é a 7ª morada das Yamin, onde as Yamin pousam, fazem morada. E dependendo das famílias, da visão, da tradição ali das aldeias, a figueira é simplesmente mais uma árvore das Yamin, que pertence a elas, portanto, usada para o culto a elas, como várias outras iguiárvores, que representam as grandes mães. E aí, a gente pode perceber que existe uma diferença, mas ela não é distante. Essas diferenças se relacionam na questão energética. Porque a figueira, aí eu vou falar pelo minha visão, meu conhecimento, a essência da figueira, que é isso mais importante, ela está relacionada aqui ao o caminho da esquerda, o caminho da mão esquerda. Onã ou Si. Por ser uma energia mais densa, mais pesada. Já podemos notar isso pela representatividade que a figueira tem tanto aqui no Brasil quanto na África. As divindades, as entidades ao qual ela representa. E na questão, vamos falar assim, na questão mundial, a figueira, ela é cultuada em diversas culturas pagãs no mundo todo. Roma Antiga, que é na Itália atualmente, em vários lugares da Europa, cultos ameríndios, tanto do Brasil quanto de outros países. Então a figueira, ela só tem uma conotação negativa para o cristianismo. Porém, ela tem duas, que eu vou falar um pouquinho sobre isso. Apenas como conto, tá, gente? Porque isso para mim são só contos. Eu não vou por isso na prática, nos rituais. Nos rituais eu vou pelo oráculo e pela essência aqui dessa poderosa planta. Então, na cultura cristã, a figueira, ela foi amaldiçoada por Jesus. Portanto, é uma árvore do inferno. Lembrando, na visão deles. Tá? Porque Adão e Eva, depois de cometerem um pecado, teriam usado essas euês aqui, essas folhas, parecem até um coração, para cobrirem as partes íntimas. Então, Jesus amaldiçoou a figueira. Bom, como se a figueira tivesse culpa que suas folhas foram usadas. Aí já é uma visão minha, uma análise minha da situação. Mas também a figueira, ela também tem uma conotação positiva no cristianismo. Por ser uma das 3 árvores do Jardim do Éden,
Então, se antes do pecado de Adão e Eva era uma das 3 árvores do Éden, então ela tem uma conotação positiva. E também a madeira da figueira, com a madeira do iguiopotó, foi construída a Arca de Noé. Também temos aí uma conotação positiva da figueira no próprio cristianismo, né? Que o cristianismo, a Bíblia é muito contraditória e a figueira é citada diversas vezes na Bíblia. Aí, partindo já para outras culturas, a figueira só tem conotação positiva, como, por exemplo, temos aí no budismo. Buda alcança a iluminação e a revelação do sagrado embaixo de uma figueira. Na Torá, por exemplo, a figueira, o figo, é considerado um dos 7 alimentos sagrados na própria Torá. Nos cultos indígenas, os dirigentes, os sacerdotes desses cultos indígenas, eles embaixo da figueira, eles fazem a comunicação com os ancestrais deles. Aí podemos chamar os caboclos, os encantados, a ancestralidade indígena. E aí, a parte cristã, ela só tem uma conotação que realmente tem a ver. Quando chama a figueira de uma árvore do submundo, uma árvore sombria, uma árvore do inferno. Por quê? Ela faz a comunicação, ela é um grande elo entre o mundo invisível dos ancestrais e o nosso. Então, essa conotação cristã, sim, já tem um fundamento aí. Então, ela faz esse elo. Assim como, por exemplo, se nós pegarmos uma pessoa que cometeu um pecado, um erro, e essa pessoa ela quer se livrar desse pecado, ela quer pedir perdão. Existe um ritual que embaixo da figueira, no momento que as Yamin estão fazendo pousada na árvore, essa pessoa pede perdão. E aí tem vários modos para isso, né? Que a pessoa abraça a árvore nua, existem ofós, rezas para isso, rituais, oferenda, etc. Né? Falando basicamente. Também dando uma conotação positiva, aonde a figueira pega o pecado de uma pessoa através das grandes mães e leva para o submundo, libertando a pessoa. Por ser um grande elo, uma grande comunicadora, né? Mensageira entre os 2 mundos. Enfim, falando um pouquinho sobre a figueira, tá? E o mais importante aqui, aí já, novamente, é uma análise minha, pessoal, que eu falo por mim. Quando formos usar tanto a figueira como qualquer outro tipo de árvore ou elemento, seja o que for, mineral, né, vegetal, animal, temos que entender a essência, que nem a figueira. Qual é a essência da figueira? Sim, ela tem uma essência mais densa, mais pesada, relacionada mais com esse lado da magia. Então, portanto, tanto em África quanto no Brasil, nós podemos observar, como foi falado aqui, quais são as energias, as entidades que se relacionam com a figueira. Então, é pela essência. Toda planta, toda árvore tem um iuim. O sonho, claro, é o grande Baba Yauê, o grande pai das folhas. Yauê Asauredje. Mas toda planta, antes mesmo de pertencer ao sonho, cada uma tem um iuim, que é um elemental próprio, ao qual existem rezas, oriki, orins, ofó, ao qual você desperta o iuim da planta. Isso é outro assunto que é muito importante relacionar o culto ao iuim
com o culto ao sonho. Porque o Yin, o elemental, ele é a própria essência da figueira que vai passar a pertencer ao sonho. Então, isso que é importante, é ver no oráculo, entender que essência, com que presença espiritual estamos lidando, energética, e a partir daí aplicarmos isso, seja na parte magística, mágica, seja em ebó, seja num omieró, num abotutu em banhos, etc. Tudo através de oráculo. Como, por exemplo, a folha da figueira, o banho dela é um banho usado muito para quê? Para purificação e fortalecimento da áurea, do campo energético do sacerdote e do magista. A madeira aqui da figueira é usada para incenso, fervida é usada para banho, para defumações. Temos vários usos aí da figueira. O próprio figo é muito usado para oferendas, como adimu, muito usado aqui com mel, com bebidas, para as mestras pombogiras. Muitas oferendas são ou enterradas ou feitas no pé da figueira. Como eu falei, existe assentamento aqui, quando se torna a iguia-árvore, que é plantado aqui na figueira. Então, são muitos usos relacionados com a figueira. E a minha opinião é essa. Não podemos partir de contos, muito menos cristão, muito menos. Mas mesmo assim, contos são visões. É que nem eu estou dando aqui a minha visão, a minha avaliação. Existem diversos outros sacerdotes e sacerdotisas que vão dar a visão deles. Você não pode partir por aí para ter medo ou também para fazer o que você acha que tem que fazer. Você tem que partir de um conhecimento sobre a essência, o yin de cada árvore, de cada folha, de cada euê. E aí vai do conhecimento de cada um oracular para isso. Igiopotó, Odixéoku. A figueira é a grande mensageira do mundo dos ancestrais. Axéu.